O Ibovespa atinge mais de 136 mil pontos, ultrapassa o seu topo histórico. E nós, investidores de longo prazo, como devemos nos portar nesse momento? Como realizar os aportes? Como ajustar o portfólio para ter um melhor desempenho à frente? Esse aqui é o conteúdo do nosso vídeo. Sei que tem muitos vídeos na internet falando sobre o assunto, mas a ideia desse conteúdo é gerar valor, falar de uma forma diferente, trazer aqui conceitos de longo prazo, falar da importância de não realizar o giro de carteira, de não tentar acertar o cenário à frente e alocar o seu aporte da melhor forma possível. Então assista o vídeo até o final, e se você está aqui chegando pela primeira vez, meu nome é Alexandre, eu sou especialista certificado pela Ambima e trago aqui conteúdos todas as semanas por meio do nosso canal Invest Holder. Então se inscreva, que a ideia aqui é gerar valor, falar de investimentos de uma forma responsável. Vamos com tudo aqui para o nosso conteúdo, dá uma olhada só. O Ibovespa chegando aqui próximo aos 137 mil pontos, 136 mil pontos, o seu recorde nominal. E vamos ver aqui que não é tão recorde assim, que na verdade ainda está longe do seu topo verdadeiro, considerando o Ibovespa em dólar, ou ainda considerando os efeitos da inflação, a gente tem um topo muito mais acima. E vamos falar aqui dessa máxima histórica, como se portar, olhar um pouco aqui para os setores envolvidos, qual setor que teve o melhor desempenho no ano e qual que ficou para trás. Falar do aporte, como alocar da melhor forma e das cautelas que nós devemos ter como investidor. Nós, os investidores comuns da Bolsa de Valores, aqueles que estão trabalhando, guardando dinheiro, fazendo aporte, acumulando ativos, já entendemos que temos que nos portar devidamente na renda variável, devemos manter os nossos ativos ao longo do tempo e fazer a sua acumulação. Como devemos nos portar depois de ambientes de altas seguidas? Tivemos aqui no mês de agosto 8, 9 pregões seguidos de alta. Então é importante a gente saber como lidar com esses ambientes. Dá uma olhada só, eu peguei aqui um print do Ibovespa, esse gráfico aqui representa o Ibovespa no ano aqui desde 2020, a gente pode ter uma ideia, e tá aqui ó, chegou aos 136 mil pontos, a época que estou gravando esse vídeo. Podemos ver aqui que no ano, particularmente aqui de 2024, a gente está próximo ainda do topo que teve lá em janeiro, está subindo aqui aproximadamente 2%. Então, essa alta toda no mês de agosto foi para recuperar as quedas que teve em maio e junho. Então, no ano, não é uma alta tão significativa assim, considerando de janeiro para cá. Quero mostrar também que o Ibovespa, em tese, ele não bateu o seu recorde histórico, isso mesmo. Ele bateu nominalmente, em número, 137 mil pontos. Ok. Agora, se eu for considerar o Ibovespa em dólar, esse gráfico aqui ele traz o Ibovespa e o Ibovespa em dólar. Então a gente está aqui muito abaixo do topo histórico ainda. Então não teve uma alta significativa considerando a variação cambial, ok? Então, primeiro que em dólar nós não estamos em um topo histórico ou ultrapassou o topo. Por quê? Porque considerando que boa parte do capital que entra na nossa Bolsa de Valores é de recursos estrangeiros, vem do exterior, então muitas vezes a nossa Bolsa de Valores é encarada em dólar, com a sua precificação, considerando essa troca cambial. E como podemos ver, em dólar não é uma alta porque o mercado ficou parado, não teve uma alta tão considerável assim. E se eu for colocar ainda os efeitos da inflação, dá uma olhada só. Esse gráfico mostra aqui de 2008 a 2023. A maior alta do Ibovespa foi lá em 2008, que para ter aqui, se a gente for trazer os efeitos da inflação para a data atual, teríamos que bater 176 mil pontos para ter a ultrapassagem do último topo. Então, ainda estamos longe. Então, se for corrigir todos os preços dos ativos, teríamos que ultrapassar 176 mil pontos. Então, estamos 135 mil pontos, ainda estamos
longe desse patamar. Então qual é a constatação que temos? Que o Ibovespa subiu sim, mas se considerarmos a inflação ou a variação cambial ao dólar, ainda não foi uma variação tão considerável da mesma forma. Estamos tendo um movimento forte agora com a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. Então fala-se muito no soft landing, que é a aterrissagem suave. Fui pesquisar até esse termo. É um processo de transição entre os ciclos. Quando tem uma transição de um ciclo de crescimento para outro de uma forma suave, que não seja com uma ruptura por meio de recessão, chama-se de soft landing. E dessa forma o mercado entende que é uma transição com cautela, com calma e traz ali mais tranquilidade para o mercado. E tem expectativa de parar de subir os ativos americanos em tese e migrar esse dinheiro para outras economias, as economias emergentes, como é o caso do Brasil. Por isso que a gente conseguiu enxergar aqui uma entrada de recursos em dólar, recursos estrangeiros no país. Por isso que a gente viu essa alta tão considerável. E aqui são as ações que mais subiram nos últimos 30 dias. Por exemplo, aqui a Ambipar subindo mais de 200%, a ERIT 60%, a IRBR, a IRB subindo 50%, quem diria? A Light, a Valide, a Marfrig, a Lauren, então diversas empresas, a Movida, Pat3, Bradesco subindo 20%, foi a empresa que a gente incluiu nessa queda na carteira holder, né? Então aqui a Pets, Casas Bahia, a gente vê aqui a BRF, são diversos ativos com altas consideráveis. E aqui nesse gráfico eu quero mostrar para vocês a variação dos segmentos. Temos o Ibovespa aqui em linha azul e aqui nós temos outros índices. A gente trouxe aqui ó, o IEX, desse lado a gente pode ver com mais clareza, o IEX que é o índice que mede o desempenho das principais empresas do setor de energia elétrica. A gente tem aqui o IFNC, que são as empresas do setor financeiro, o ICOM de comércio, o IFIX, os fundos imobiliários, o IMAT, o setor aqui de materiais, e o AGF, que é o setor agro. Então a gente voltando para o gráfico aqui, podemos perceber que o IMAT no ano é o setor que tem o pior desempenho, caindo 11%, o ICOM caindo 4%, o IEX está em linha com o Ibovespa e o IFIX está aqui em cima paradinho, o agro aqui com desempenho melhor que o Ibovespa, né? E a gente tem aqui o IFNC também com desempenho melhor que o Ibovespa. Então vemos aqui quais setores ficaram para trás, o ICOM e o SMAT no ano de 2024, ok? Então podemos constatar essas variações que estão aqui no gráfico. Então podemos ver que alguns ativos subiram mais que outros. Então a gente viu as empresas de dividendos principalmente, e aqui fica caracterizado ó, nesse gráfico aqui, o Ibovespa em linha azul, o IDIV em linha roxa, com desempenho melhor, então as empresas de dividendos com melhor desempenho no ano que o Ibovespa, e o Small aqui com desempenho pior. Então as Small Caps, as empresas de baixa capitalização com desempenho pior. Podemos aqui fazer comparações entre os setores, olhando aqui para as suas variações de preço no curto prazo, e o Ibovespa e também as empresas de dividendos com as empresas Small Caps. E aqui podemos ter uma constatação de suas variações. Olhando para esse gráfico aqui, ele demonstra o histórico de relação preço sobre lucro do Ibovespa. A média histórica do Ibovespa está em aproximadamente 12 vezes. Nesse gráfico está incluindo Vale e Petrobras, considerando que esses lucros dessas empresas, por serem muito altos, distorcem um pouco esse indicador. Então podemos ver que o Ibovespa ele estava muito barato lá atrás, muita gente deixou de aportar nesse ambiente. Eu falo aqui da importância de sempre continuar os seus aportes. Nós estamos chegando próximo aqui à média histórica, já estamos em quase 10 vezes o lucro. Então temos aqui um valuation não tão atrativo como estava lá atrás, mas mesmo assim ainda abaixo da média histórica. E a pergunta que fica, Alexandre, onde aportar após toda essa alta que nós tivemos no mês de agosto? Primeiro ponto, temos que tomar algumas cautelas. Os players envolvidos, as corretoras, casas de research, têm muito interesse por trás de tudo isso. Então, elas vão mover com a emoção do investidor. Elas vão fazer o investidor muitas vezes fazer o que elas querem, girar a carteira para ganhar comissões, corretagens, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Olha só a mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Fala Alexandre, boa tarde, tudo jóia? Os profissionais de estratégia de renda variável de todo o mercado estão alertando sobre a máxima histórica. Vejam só, estão usando a máxima histórica para tentar fazer eu girar a minha carteira, dá uma olhada. Dado o cenário de bolsa em máxima, estamos em um momento oportuno para proteger a rentabilidade que tivemos até agora e não sofrer com futura desvalorização. Então, jogando um pouco de receio aqui para eu pegar aqui, comprar algum produto. Ela está falando aqui de fundos mútuos, fundos de gestão ativa, eu tenho que alocar, por trás desses fundos tem taxas e tudo mais. Então, nesse momento, vão tentar fazer você, com o aumento dos preços, fazer algum tipo de estruturação de carteira, proteção, para quê? Pagar todo esse mercado que está por trás. Então, tome muita cautela, você não precisa necessariamente fazer alguma coisa. O importante é a sua carteira estar diversificada, ter uma estrutura definida e assim você vai ter mais tranquilidade. Porque você tem renda fixa, você tem ETF no exterior, você tem uma alocação no exterior, pode ser também, fundos imobiliários, você tem ali dentro da renda fixa pós-fixada, renda fixa pré-fixada, então você tem uma diversificação de portfólio e dessa forma você não está tentando acertar o que vai acontecer com o mercado. Olha a sua carteira holder, tem tudo isso, uma alocação definida, então não estamos tentando acertar os próximos 6 meses, nada disso. E se vai ter variação no curto prazo, fazer o quê? Vamos continuar os nossos aportes. E para você que está na fase de acumulação, você não precisa de uma bolsa em alta, você precisa continuar os seus aportes rebalanceando. E aqui também quero trazer esse conteúdo. Qual o melhor rebalanceamento nesse momento? A resposta para o aporte não está no mercado, está na sua carteira, na estrutura do seu portfólio. É nisso que eu acredito e é isso que eu uso para os meus investimentos. Então, eu tenho uma definição de carteira. Com a alta que teve as ações, se subiu bastante, pode ser que agora eu já tendo uma estrutura de carteira, já tenho ações e passou da proporção que eu defini, eu paro de aportar, posso colocar agora em renda fixa. Tudo bem. Agora, se eu estou longe ainda da proporção que eu coloquei para minha carteira, eu posso continuar aportando em renda variável. Então a resposta para o aporte não está no mercado se ele subiu ou caiu, está na sua carteira. Qual é a estrutura da sua carteira? E é importante, nesse momento, você não agir com a manada, evitar o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, ver o mercado subindo, eu poderia ter um pouco mais de ações porque eu ia aproveitar essa alta toda. Aí que está o erro. Você está agindo com a manada, você está tentando buscar, está agindo com um pouco mais de agressividade no momento que é para você ter mais cautela, ok? Então não é agora que você vai fazer isso. Muitas vezes é naquele momento de incerteza que você vai aportar. E nesse momento você vai olhar para a sua carteira e ter uma composição definida para passar o que está à frente, aceitar a incerteza que vem à frente, não sabemos o que vai acontecer. Aqui o consultor, o agente da corretora, ele também não sabe, nem os especialistas que foram citados ali, ninguém sabe para onde vai o mercado. E todos vão chutar. Algum ou alguém vão acertar, vai acabar acertando e tudo bem. Mas a gente tem uma carteira definida. E como que a gente aportaria nesse ambiente? Você definiu na sua carteira, por exemplo, que você quer ter 50% ações, 50% renda fixa. Se as ações subiram bastante agora, a proporção vai ficar como? Por exemplo, foi para 60%. Então, está acima da proporção definida, estrutural que você fez. Então, o que você vai fazer nesse momento? Você deixa de aportar em ações e compra renda fixa. Para quê? Para rebalancear a renda fixa no portfólio. Só estou dando um exemplo bem simples aqui. Poderia ser que você não chegou na proporção que você quer. Vamos imaginar que o investidor quer 50%. Mas ele está com 40% em ações. Mesmo com a alta, ele precisa aportar para chegar na composição ideal. Então ele vai aportar em ações. Então a resposta do aporte não está no mercado. Ficar procurando aquela ação que está barata. Não tentar acertar esses movimentos, nem acertar a bala de prata. A resposta está na sua carteira, na estrutura do seu portfólio. Tudo bem? Então, dessa forma você vai ter uma alocação melhor, você continua aportando e fazendo uma gestão de risco para você prosseguir investindo, diminuindo o risco de carteira. Ok? Aqui no final quero falar do meu serviço de assessoria.
consultoria que é personalizada, as reuniões são diretamente comigo, vamos definir uma estrutura de portfólio, uma diversificação de carteira, indicar ativo por ativo que você vai investir de uma forma segura. Então você vai ter ali uma planilha para investir todos os meses de uma forma segura. Para conhecer o meu serviço de assessoria, o link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tudo bem? Obrigado por ter assistido o vídeo, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like que ajuda e de se inscrever no canal. Manda também para um amigo que vai ajudar a gente bastante por aqui. Vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima. Até mais, valeu!